FuturoCast, mais uma edição e hoje uma edição especial. Até que fim conseguimos trazer o nosso ilustre, o homem das agendas, Márcio Gomes, gestor de projetos, responsável pelo capítulo do PMI Paraíba e também um articulador do capítulo Pernambuco, empreendedor, empresário, pai, esposo e também, né, Márcio, uma parte boa, um dos diretores do Instituto É do Futuro e um parceiro, um amigo que a vida nos deu e é um dos responsáveis pela implantação também do escritório de projetos da É do Futuro. E cara, acho que esse tema vai ser muito bacana, porque quando nós falamos sobre gestão de projetos, ainda ficam algumas dúvidas e a provocação é, será que gestão de projetos é uma das profissões do futuro? Você vai responder daqui a pouco, mas se apresente aí pro pessoal, o homem que já gerenciou no seu portfólio mais de 800 milhões de dólares. É muita responsabilidade, hein, meu amigo? Bastante, Kaique. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Eu me sinto extremamente bem toda vez que estou aqui no quartel-general. Nosso QG. Nosso QG aqui no Instituto É do Futuro. Eu me sinto muito bem toda vez que estou aqui. De verdade, o espírito do voluntariado se encontra nesse lugar. E isso me faz sentir muito bem, né? Como eu já falei para você. É sempre um prazer, quando a gente tem oportunidade na agenda, compartilhar um pouco das lições aprendidas, aquilo que os livros não nos ensinam, né, na página 25, no capítulo 2. E a gente segue aí uma agenda muito forte pelo Brasil, desenvolvendo a economia através das boas práticas, no nosso caso, amparados pelo gerenciamento de projetos, fazendo profundas transformações, né? E conciliando essa vida muito agitada, muito hard, que a gente leva como pai, como esposo, como membro de um governo, como... Tem esse detalhe também, né? Vamos falar agora a figura pública de Márcio também, ó, coisa legal. Como voluntário, professor. Sim. Eu faço parte de algumas organizações aqui no Brasil. Temos alianças comerciais muito importantes na América Latina, ou seja, nós temos uma das empresas com sede em Pernambuco, mas que está presente em 7 países. Isso nos dá muito orgulho. E contar um pouquinho dessas boas práticas, dessas experiências, do que deu certo, do que deu errado. Vai ser um barato hoje gravar esse podcast aqui com vocês. Cara, Márcio, muito legal. Então vamos começar pelo começo. Ô Márcio, hoje você olha para você já teve a oportunidade de fazer algumas agendas no Brasil contigo, e você é um cara muito respeitado no mundo corporativo, né? Acessa a presidência de grandes instituições de multinacionais, empresas globais. Mas como é que surgiu esse sonho, esse desejo lá atrás de estudar gestão de projetos? Hoje ele ainda é um tema novo no Brasil. Uhum. Lá fora não, Estados Unidos, Europa, já é um tema muito bem massificado e com muito respeito, né? Ter a certificação de projetos fora do Brasil, sim, é sinônimo de alguém que tem know-how, que tem gabarito sobre aquilo ali. Mas como é que foi, velho? Porque você já tem o quê? Uns 35 anos, né, Márcio? De vida. Completou quando? 35? 35 anos de carreira, eu completei no dia 9 de janeiro. Carreira? Eu pensei que era de vida. Imagina, eu sou um jovem senhor de 4.9. Não parece, né, Márcio? Obrigado. Eu vou completar 50 anos agora de vida, no dia 14 de junho. Mas fico muito orgulhoso em dizer que já tenho 35 anos de lições aprendidas por onde eu passei. Não dá para chegar onde eu estou sem lembrar de onde eu vim. Perfeito. E tudo que eu me tornei ao longo dos últimos anos, desses últimos 35 anos, eu devo especialmente a pessoas que são ainda especiais na minha vida, né? Minha família em primeiro lugar, minha mãe que sempre me incentivou. Hoje eu sou o único filho de uma família presente assim, de maneira volátil do ponto de vista do contato que eu tenho com a minha família em função da agenda que eu levo. Eu viajo muito, Kaique. Às vezes eu fico 6 meses fora da minha casa entre idas e vindas. Então, por trás disso não tem mais a questão somente de ganhar o dinheiro, tem um propósito. A minha carreira começou no dia 9 de janeiro de 1989, numa empresa da minha família, onde eu tive os melhores doutores que podiam estar do meu lado, me ensinando, mostrando o que era certo, o que era errado.
Então, o que eles me ensinaram, nenhum doutorado no mundo seria capaz de fazer isso, que eles implantaram positivamente na minha cabeça valores dos meus avós, que vieram para os meus pais, especialmente para minha mãe, meus tios, minhas tias. E até hoje, Kaique, assim, para onde eu vou, eu levo esses ensinamentos. Então, por onde eu estudei, e eu estudo bastante ainda, administrador de empresas por formação, aos 9 anos de idade eu já sabia o que eu queria da minha vida, eu já sabia o que eu queria ser. Certeza eu não tinha, mas eu já sabia o que eu queria ser. Queria ser o quê, aos 9 anos de idade? Eu queria ser um administrador, eu queria comandar organizações, eu queria criar empresas, eu queria desenvolver negócios. E eu tive essa oportunidade em uma das empresas da minha família, que é uma empresa muito bem sucedida em São Paulo. Hoje, certamente, eles estão entre os 5 maiores empreiteiros do estado de terraplenagem, com mais de 5 mil obras no currículo. Não dá para andar ali na Berrini, não dá para andar na Nova Faria Lima, não dá para andar na Paulista, sem lembrar dos irmãos Gomes. E leva o nosso sobrenome. Isso para nós é um orgulho muito grande. E depois de 40 anos, hoje a minha família está passando por um processo de transição nos negócios. Quem está assumindo, obviamente, quem já assumiu praticamente isso foi meu primo, um primo que é da 3ª geração da família, a partir da minha avó, 2ª no negócio, que é o Michel Gomes, um talento, um jovem extremamente talentoso, e tenho muito orgulho, né, de estar conduzindo algumas agendas com ele em São Paulo. Mas, Kaique, como eu te falei agora há pouco, a inquietude sempre fez parte, né? Sempre foi uma característica minha ser muito inquieto. O meu próprio currículo diz isso. Muitas pessoas ao longo dessa trajetória estranhavam, porque depois de um certo tempo eu passava 4 anos em uma determinada empresa e depois eu passava mais 4 anos em outra empresa. Isso é uma característica minha. Eu busquei conhecer, Kaique, muitas culturas empresariais, ainda quando executivo, e passei por vários modelos de negócio diferentes. Eu passei pela construção civil, eu passei pela indústria automotiva, eu passei pela indústria de energia veicular, eu passei pela indústria alimentícia, indústria farmacêutica. Era isso que eu queria. E hoje, essas experiências, elas me deram autoridade para falar sobre esses modelos de negócios. Depois de um certo tempo, claro, que vou falar um pouquinho mais adiante, eu peguei muito dessas lições aprendidas e utilizei em benefício próprio. Ô Márcio, mas como é que surgiu gestão de projetos, especificamente, propriamente dizendo? Porque, de novo, né, era um tema... eu fico pensando como foi que tu tivesse esse insight lá atrás de estudar sobre gestão de projetos e principalmente com a metodologia do PMI, né? Que você hoje é um dos nomes na América Latina que representa a marca. Mas como foi lá atrás descobrir, saber que aquilo ali existia? De onde é que nasce essa... Perfeito, Kaique. Bom, em primeiro lugar, é muito importante para quem nos acompanha entender que quando você fala de projetos, quando você está falando sobre como fazer projetos, você tem que entender que projetos nada mais é do que novos negócios, novos produtos, novos serviços e resultados únicos. E por trás de tudo isso, lá atrás, há muitos anos atrás, eu e alguns colegas tivemos assim um insight de buscar explorar essa área de conhecimento. Por incrível que pareça, a profissão de gerente de projetos não existe, a profissão. Mas existem padrões de gerenciamento de projetos que são preconizados e lá atrás, quando nós começamos a desdobrar horas e mais horas e mais horas de estudos, no meu caso de alguns colegas, nós fizemos MBA em gerenciamento de projetos. E uma coisa curiosa, que há muitos anos atrás, quando eu estudei em uma das universidades mais respeitadas aqui no Brasil, chamada Laureate International University, eu fui aluno e depois que concluí meu curso, 1 ano e meio depois eu estava dando aula na mesma universidade. Que legal. E depois de tudo isso, dessa universidade, eu cheguei a lecionar em 13 universidades. Diga-se de passagem, das escolas mais renomadas e respeitadas no Brasil, sem me considerar um professor. E estudar essa área de conhecimento, para mim, fez toda a diferença na minha carreira. Fez toda a diferença porque as empresas necessitam implementar projetos para sobreviver. Todas as organizações, Kaique, aquelas que ainda investem em planejamentos, elas só implantam seus planos estratégicos através de 2 coisas. Ou através de plano de ação, ou com plano de ação, ou através de gerenciamento de projeto. Não existe um meio termo. E, obviamente, que você não vai construir um shopping, um hospital, um aeroporto
simplesmente colocar uma planilha com plano de ação para você construir algo tão complexo. Você precisa estimar recursos humanos, materiais, você precisa calcular cronogramas, definir o produto com declaração de escopo. Lá no início você precisa escrever o TAP, que é o termo de abertura de projeto. E não por acaso, Kaique, lá atrás, nós identificamos, para nos aproximarmos do que é hoje considerado o maior instituto de gerenciamento de projetos no mundo, que é o PMI. E aí eu não tive dúvidas e me aproximei imediatamente do Instituto PMI. Eu já sou membro dessa comunidade internacional há 17 anos, então eu criei muitas coisas dentro e fora do PMI. E assim, graças a Deus, o reconhecimento veio com o tempo, através da minha entrega de valor, através do meu esforço voluntariado aqui na América Latina. E isso realmente me remeteu a grandes oportunidades. Cara, fantástico. Ô Márcio, você tem um grande case aqui no Nordeste, né? Você tem cases espalhados pelo Brasil, pela América Latina, mas eu tenho um grande case que foi a Escola de Projetos da segunda, acho que é a segunda maior fabricante do mundo de baterias e é a maior da América Latina, a famosa fábrica de baterias Moura, né? Você foi o cara responsável por criar a Escola de Projetos dessa grande corporação, e isso é um case, né, pro ramo, pro negócio. E, obviamente, você tem um passe muito grande dentro dessa instituição, porque eu acredito que mudou a forma como eles fazem negócio depois dessa implantação do escritório de projetos. Eu sempre falo, Kaique, a gente não faz nada sozinho, né? Então, assim, se hoje existe a escola de projetos, no caso da Moura, que é uma empresa que eu tenho um profundo carinho, não dá para eu falar disso sem eu lembrar do Antônio Júnior. Antônio Júnior é o atual diretor-geral, foi o meu sponsor dentro do Grupo Moura, foi a pessoa que patrocinou todo o espaço que eu ganhei dentro do Grupo Moura. Tem vários cases, como você falou, né? Você destacou um que está perto aqui em Pernambuco, mas essa é a parte importante de qualquer profissional, Kaique, é passar por qualquer projeto e buscar deixar um legado, né? Você cria muitas coisas, mas poucas pessoas ao longo da vida têm a oportunidade de deixar legado. Então, mesmo eu não estando, por exemplo, depois de alguns anos no Grupo Moura, a Escola de Projetos está lá formando pessoas. Muitos e muitos alunos foram formados e são formados por a Escola de Projetos Moura. Eu tenho muitos amigos lá. Eu aqui não quero cometer a gafe de não citar todos, porque são muitos, mas eu diria que na pessoa do Antônio Júnior hoje, a quem representa mais de 6.000 colaboradores, é um homem da minha mais absoluta confiança. Ele realmente, junto comigo, fomos indutores dessa transformação. E da Escola de Projetos Moura, nós criamos outros programas no Brasil que foram testados e aprovados por empresas inglesas, por empresas alemãs, por empresas francesas e também por empresas chilenas. Então essa é a parte boa, né? Quem me conhece sabe o quanto eu sou ávido pelo conhecimento, mas sobretudo por compartilhar o conhecimento. Porque para mim, conhecimento só tem valor quando é compartilhado com todos. Cara, sensacional. É literalmente, né, uma grande história, uma grande trajetória. Ô Márcio, e desses projetos, né, literalmente, assim, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Ou mais de um que você possa citar, assim, um case que, cara, esse aqui, literalmente, foi um desafio grande, né, porém se transformou também em um grande projeto. Kaique, de verdade, assim, com toda humildade que me compete, projetos são únicos. Então eu costumo dizer que o melhor projeto da nossa vida é o próximo. A gente que não sabe ainda qual é, nem quando ele vai entrar na nossa caixinha de entrada. Eu tive a oportunidade, nesses últimos anos, de liderar homens e mulheres muito talentosos. Quem trabalha comigo sabe, conhece meu estilo. Eu tenho a responsabilidade de liderar muitas pessoas competentes aqui no Brasil e em alguns países, né? Todo o meu time, sem exceção, eles falam no mínimo 2 idiomas. Eles falam e escrevem 2 idiomas. São profissionais certificados pelo PMI, são pessoas que fizeram minimamente aí um mestrado, um MBA em Project Management, enfim. Eu teria grandes histórias aqui no Brasil, no exterior, mas já que você me pediu para ser pontual, eu diria a você que o que nos deu muito orgulho, e foi a primeira vez que a gente assumiu um escopo muito complexo, foi, por exemplo, no pico de 2020 da pandemia. Cara, esse é um bom case. Eu me lembro muito bem que todos os nossos contratos, assim, eles foram suspensos, cancelados, e todo mundo lembra desse soco no estômago que o mundo levou, né? Um risco jamais mapeado nem pela NASA, mas aconteceu.
E eu me lembro que meu telefone tocou, eu passei 6 meses no meu escritório pessoal dando aulas para universidades, dando aulas como voluntário, sem receber remuneração, nenhum tipo de pagamento. As universidades montaram algumas estratégias e eu, juntamente com outra legião de colegas, pseudo-professores, nós passávamos 9, 10 horas em videoconferências. Ninguém sabia o que era ligar uma câmera numa telinha de 14 polegadas. E eu me lembro que meu telefone tocou, era o presidente de uma das Unimedes da Federação no Brasil, na cidade de Salto Itu, São Paulo, e ele falou assim: Márcio, nós ligamos para X empresas e consultamos umas 10 universidades. 8 delas falaram em seu nome, disseram que você era a pessoa que poderia nos ajudar durante uma pandemia muito incerta, muito agressiva, matando pessoas. Só que nós temos um investimento de mais de 300 milhões para poder entregar e nós temos uma multa de 5 milhões para pagar se nós não cumprirmos o prazo. Você tem condições de trabalhar conosco nesse projeto? E aí, Kaique, isso foi muito rápido, porque essa ligação foi em maio e no dia 16 de junho, 2 dias após o meu aniversário daquele ano, eu estava embarcando para a cidade de Campinas. De Campinas nós pegamos um carro para ir para Salto, que é super perto, Salto Itu. E ali, eu nunca esqueço, eu cheguei no aeroporto, eu viajo pra caramba, mas quando eu cheguei em Recife, eu fiquei assustado porque parecia uma cena de terror, assim, sabe aquele filme de terror? Eu não vi ninguém, somente as pessoas que iam entrar naquele voo, todo mundo de máscara, um protocolo e tal. Eu estava indo já com a minha equipe, para mobilizar a minha equipe. E chegando lá, nós não conhecíamos essas pessoas, a não ser por uma telinha pequena de uma videoconferência. E esses homens médicos, um dos médicos mais respeitados no país, mas que presidia naquela oportunidade esse hospital, essa unidade, confiou a uma empresa pernambucana estruturar um plano de projetos, mapear todos os riscos desse contrato, estimar um cronograma real e não aqueles voadores que nunca têm fim, etc. E a lição aprendida disso tudo é que eu reportava informações para médicos. O conselho da Unimed, formado por médicos não foram qualificados para olhar caminho crítico de cronograma no MS Project. E uma coisa que eu propus, o Dr. Arnaldo Passafini, um grande amigo hoje, eu fiz uma seguinte proposta a ele: Dr. Arnaldo, eu calculei que eu vou passar mais tempo durante esse contrato explicando para vocês o que significa termo de abertura e caminho crítico do que propriamente ensinando para vocês atuarem dentro do caminho crítico. O senhor pode mapear algumas pessoas para que a gente possa montar uma academia de projetos, portanto um MBA, porque eram 13 módulos, foram 13 meses de estudos, 100% online. E durante 13 meses nós preparamos 133 pessoas, membros do conselho, presidente dando o exemplo, engenheiros da construtora. Eles não tinham maturidade razoável com gerenciamento de projetos. E aquilo para mim foi um grande case. Aquilo ali foi uma grande história. Nós entregamos um equipamento, nós fizemos na verdade um gold plate, ou seja, nós entregamos muito mais do que eles haviam nos contratado. E aí nessa experiência isso ecoou no mercado. Eles se encarregaram de compartilhar estas informações com outras Unimedes. O mercado tomou conhecimento e de 2022, quando nós entregamos esse contrato, esse equipamento ultramoderno na cidade de Salto, sem multa, eles não pagaram a multa. Nós não saímos mais do mercado de infraestrutura para projetos complexos. Fantástico. Então, uma empresa pernambucana, cujo CNPJ 01 é de Caruaru, já entregou hospitais em Salto Itu. Acabamos de entregar outro hospital na cidade de Vilhena, em Rondônia. Nós assumimos recentemente uma aliança muito importante aqui no Brasil com a construtora Bajo, e através dessa aliança nós estamos começando 7 novos hospitais espalhados pelo sul, centro-oeste e sudeste do país. E repito, apesar do meu sotaque estranho, a empresa é pernambucana e assim, a minha paixão assim pelo Brasil, por Pernambuco, pelo Nordeste, me rendeu um casamento, né? Minha esposa também é pernambucana. Eu me casei, obviamente, sou casado há 29 anos. Nem eu acredito nisso. Esse é o maior projeto de vida. Esse é o projeto mais complexo e arriscado do mundo. Esse aqui você aprende a ter dentro de um doutorado da vida como ela é. Perfeito. E eu nunca, assim, falando um pouco, né,
um pouquinho da minha vida pessoal, né? Eu não consigo falar da minha vida pessoal sem lembrar da minha mãe. Minha mãe falou assim: meu filho, uma das maneiras que você tem de ter uma longevidade no seu casamento é você deixando os hábitos que você tinha quando você era solteiro e não levando para a fase 2, que é quando você é casado. Talvez eu tenha, assim, acertado minimamente aí, através desses direcionamentos da minha mãe. Fantástico. Casamento, Kaique, nada mais é convivência e conveniência. Convivência e conveniência. Ponto. E, né, biblicamente falando, há um conselho muito bacana que fala que se você tiver o privilégio de encontrar uma mulher sábia, ela vai ajudar você a edificar a sua casa, né? Exatamente. E Salomão ainda fala que a mulher sábia, ela é mais preciosa do que as joias, né? Do que todas as riquezas. Mas ele também fala sobre a mulher insensata, né? Aquela que vai, ele diz assim, a mulher sábia edifica e a insensata destrói. E é verdade. Na prática, da nossa convivência, aqueles casos, aqueles projetos que nós temos o conhecimento e que tem ao lado, né, uma companheira que ajuda a construir, que ajuda a cuidar da família, há uma prosperidade em todos os sentidos na família, né? Mas quando você encontra aqueles casos que o cara teve a infelicidade, verdade, ou até mesmo buscou, né? Exatamente. Tá muito alinhado às nossas decisões. Esse comentário que você fez para mim é muito importante. De verdade, eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas nenhuma. Eu não seria nada, absolutamente nada do que eu sou, se eu não tivesse a mulher que eu tenho, a esposa que eu tenho, que me ajudou, sorriu do meu lado, chorou do meu lado, torce até hoje para mim. Eu viajo demais, então ela, apesar dela ter a profissão dela, ela abdicou da dela muito mais em função da minha, porque quando eu era executivo eu morei em vários lugares, consequentemente eu levava ela. Dos 2 filhos que eu tenho, pra você ter uma ideia, eu tenho uma moça de 24 e eu tenho um jovem de 11 anos. Então você vê a diferença de um para o outro em função da incerteza que nós não tínhamos, a plena certeza se teríamos um segundo filho ou não, em função da vida que eu tinha. E acho que foi a coisa mais certa que nós fizemos, no caso do João Gabriel, aluno do futuro, né? Com muito orgulho. E assim, Kaique, eu penso, é uma filosofia de vida, como você falou, eu sou aqui nesse podcast, eu falo com você, eu trato você, e sou da mesma forma na minha casa. E mesmo sendo quase um cinquentenário, assim, um homem que vai completar 50 anos de vida, eu ainda tenho muitos ensinamentos assim, que são muito úteis, válidos e importantes para mim, que vieram dentro da minha casa. Do meu pai, da minha mãe, eles sempre foram muito transparentes com a gente, falando exatamente o que era certo, exatamente e precisamente o que era errado. Cara, isso é fantástico. Eu comecei parafraseando aqui Salomão, eu lembro do rei Davi. Você está falando muito sobre o pai, sobre a mãe, e Salomão, filho de Davi, para aqueles que creem na versão bíblica da história, há uma narrativa que conta que Salomão conheceu, teve a oportunidade de Deus perguntar, de Jesus perguntar ele o que ele queria. E Salomão fala que queria sabedoria. E se você pegar o livro de Provérbios, capítulo 3, se não me ocorre agora a memória, ele fala o seguinte: quando eu era criança, na presença do meu pai e da minha mãe, o meu pai me ensinava. E ele fala aquele capítulo todo sobre sabedoria. E ele diz que ele era criança no braço de sua mãe, próximo do seu pai, e o pai dele estava ensinando a ele sobre sabedoria. E na hora dele tomar uma decisão, já jovem, por volta de 16, 18 anos, ele pede a Deus sabedoria. Olha a importância, Márcio, certeza, da presença e do exemplo, sim, né, de um pai, né, de uma mãe, na vida de um filho. E você trouxe aqui com maestria em todos os exemplos que você citou, né? Na sua vida privada, a gente tem a oportunidade de conversar, você sempre faz referências à sua mãe, né? Como sendo essa pessoa, esse braço, aos seus tios, né, de São Paulo, que eram ali seus conselheiros, que estavam contigo, quando acontecia uma situação, tu ia lá na casa. Então, assim, cara, é muito importante a presença da família. Demais. Porque, costumo dizer, sou um pai recente agora, Tony também, né? Carlos já é avô. Verdade. Você é um pai muito presente, é muito bacana, porque, cara, tu é um cara, assim, com uma agenda louca, mas você que traz João, muitas vezes, aqui pra escola. Isso é muito legal, né? Você entender, assim, que o maior projeto de vida que você tem, de fato, é sua família. Verdade.
Esse é o grande projeto do ser humano. Sim. Construir uma família. Momentos são únicos, Kaique. Momentos são únicos. Momentos não voltam. Tempo é um ativo muito importante hoje para as pessoas, para todas as pessoas, especialmente aquelas que trabalham muito como eu. Sim. E por mais que as pessoas imaginem que muitas pessoas me perguntam no LinkedIn, eu te acompanho lá nas plataformas, você é um workaholic? Eu falo, não sou um workaholic. Né? Na verdade, eu busco equilíbrio na minha vida. Eu sou uma pessoa que cumpre os compromissos que assume. E por incrível que pareça, há muitos anos eu não levo o trabalho para minha casa. Não é fácil, Kaique. Não existe em lugar nenhum do mundo. Nem na faixa de Gaza é mais perigoso do que você abrir uma empresa no Brasil. Abrir um negócio no Brasil, como já dizia o fundador do próprio LinkedIn, é você se jogar de um penhasco embaixo e montar um avião durante a queda. Isso é ter um negócio no Brasil. E você ali está numa carreira executiva bem sucedida, como eu pude atestar a minha, né? Fui respeitado e sou respeitado no que eu faço. Em 2016, me lembro, constei na lista dos 50 executivos mais influentes na América Latina por uma instituição muito respeitada no Rio de Janeiro, no PMO Academy. Para mim isso é uma honra muito grande, porque é aquilo que o dinheiro não dá, aquilo que nosso dinheiro não consegue comprar no www. Alguma coisa, na prateleira do supermercado, nos classificados de jornais. Respeito, Kaique, é uma coisa que vem com o tempo e vem através da sua postura, vem através da sua capacidade de cumprir acordos, Sim. de cumprir com a sua palavra, algo que para mim é muito mais forte do que uma rúbrica que você faz num contrato. E hoje o que eu busco nas pessoas que trabalham comigo é que elas sigam minimamente essas diretrizes. Cumprir horários para mim é muito importante. Eu sou um geração X em transição, mas essa minha inquietude, na verdade, mostra que a postura que eu tenho muitas vezes faz com que outras pessoas que estão aqui no meu ecossistema, elas fiquem sempre atentas, porque eu sempre estimulo as pessoas a crescerem, eu estimulo as pessoas a assumirem riscos controlados. Eu, obviamente, sempre respeito a opinião de todas as pessoas, mas, sinceramente, eu nunca conheci nenhum homem que ficou milionário simplesmente porque estava guardando dinheiro no cofrinho, estava guardando dinheiro na poupança. Os homens mais ricos do mundo hoje, eles assumiram uma posição de risco. Eles assumiram riscos muito fortes, controlados, e tornaram esses riscos algo favorável para os seus negócios. Portanto, se tornaram ícones, se tornaram pessoas que hoje dificilmente outros vão passar por essa vida e possuir o que eles têm. Mas quando você olha afinco o que é que eles dizem que efetivamente eles possuem propósito, capacidade de transformação e um olhar coletivo para a sociedade. Eles não estão mais bitolados em serem os homens mais ricos do mundo. Acabou, né? Virou uma brincadeira. Exatamente. Então, as pessoas hoje que estão ali no topo da cadeia, especialmente as empresas mais valiosas do mundo, pode ver que elas têm menos de 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos. E são pessoas que por trás têm um perfil muito diferente, tradicional ou não tão convencional como eram as grandes corporações há muitos anos atrás, né? Então, fazendo esse link entre a linha do passado, a linha do presente, onde nós estamos, e olhando para um futuro que vem pela frente, o futuro já é amanhã, o futuro é semana que vem. Então, preparando crianças, como nós estamos preparando no Instituto EduFuturo, na EduFuturo School, para mim, essa é uma verdadeira transformação que é algo que a gente vem assim na nossa rotina aqui dentro da EduFuturo, a gente vem percebendo a evolução dessas crianças. E esse para nós, né, eu sei que você corrobora com isso, certamente vai ser o grande legado. Por mais que a gente possa ter mais alguma coisa ao longo da vida, a gente vai olhar para trás e falar assim, aquelas crianças, elas tiveram oportunidade porque nós giramos essa oportunidade para elas e elas não ficaram dependendo das nossas doações. Nós transferimos para elas capacidades, tecnologia, temos acesso à tecnologia e elas serão capazes de serem provedoras das suas famílias, dos seus lares. Então isso não tem preço, isso para nós é um valor muito forte. Muito bacana, Márcio. E você foi agora lá num ponto chave da nossa união, né? Que é o propósito. Uhum. E tudo começou com esse sonho, único também. Você como ser humano, como CPF. Nós do lado de cá, os outros parceiros que estão envolvidos nesse grande projeto de criarmos o Instituto EduFuturo para levarmos para as comunidades, para
Na verdade, quebrar um pouquinho esse padrão, porque muitas vezes a gente fala muito sobre carente, sobre deficiência, sobre vulnerabilidade, e só olha muito com o olhar financeiro. Né? Óbvio que existe essa vulnerabilidade social, Claro. mas existe outros tipos de vulnerabilidade. Claro. E a partir desses olhares foi que também, junto com você, nós estamos criando o famoso laboratório de projetos visionários, que vai também fazer parte das franquias. Porque, cara, você olha para a comunidade, você olha para a periferia, para os municípios mais pobres do país, eles são carentes de tudo. Essa é a verdade. Exato. Né? Não é só de dinheiro, é de tudo, de informação, de conhecimento. Hoje, eu acho que a grande moeda, Márcio, da humanidade, lá atrás, ela era a informação. Hoje em dia, você saber filtrar o que é informação. Sim. Antes, você podia confiar nos veículos de imprensa, nos veículos de comunicação, nas pessoas que influenciavam as nossas vidas, Sim. porque aquelas palavras elas eram tidas como verdade. E hoje mais não. Então a informação, hoje, ela perdeu o sentido da coisa. Mais importante do que ter a informação é saber filtrar se aquela informação ela é positiva ou não. Vivemos a era das narrativas. Exatamente. Né? E essas narrativas estão destruindo pessoas, destruindo gerações e a humanidade. Exatamente. Né? Então, quando você pensa e diz assim, cara, a vulnerabilidade ela não só é financeira, ela também é financeira. E foi aí que tivemos a iniciativa juntos de construir uma escola de projetos, né? Esse grande case que você traz para as empresas do mundo, né? As empresas da Europa, as empresas da América Latina, enfim. Você diz, cara, vamos criar algo diferente. Vamos pensar também em uma grande escola de projetos, só que para crianças e adolescentes. Mas essa escola de projetos para crianças e adolescentes, ela não pode ficar nem só na comunidade, na periferia, e nem só na classe A. Porque aqui os meninos têm acesso a tudo que existe mais moderno no planeta, numa escola pensada, projetada para eles, e eles vão ter acesso também a essas oportunidades em lugares extremamente remotos do Brasil. Nas escolas públicas do país. Então, Márcio, feito você falou, cara, que se a gente disser assim, não, encerramos nosso combate hoje aqui na Terra, o pouco que já foi feito é algo que eu jamais imaginei e planejei um dia. Eu sempre digo para os meninos uma frase que a gente usa muito: Deus não une pessoas, ele une propósitos. E maior do que o mensageiro é a mensagem. Eu hoje acredito de coração, Márcio, que nós somos apenas um instrumento para um projeto maior. Óbvio que temos que ter cuidado para não romantizar muitas vezes. Sim. E botar na conta de Deus o que nos compete. Né? Mas creio do fundo do meu coração que esse é um projeto que deixou de ser terreno. Sabe? Ele está no plano espiritual. É transformador, meu irmão. Chegarmos nas comunidades. Agora juntos, eu e você, nessas nossas viagens, Brasília, São Paulo, Paraná. Estamos indo, né, Márcio? Já podemos falar em primeira mão? Pode, claro. Pode, né? Claro, lógico. Já está fechado. Já está fechado, exatamente. O Instituto do Futuro fechou um convênio, que foi uma articulação sua, com o Caritas de São Paulo, para atendermos uma das maiores favelas do Brasil. Eu não sei se ela deve estar uma das maiores do mundo, né, em termos numéricos. Sim. A grande favela de Paraisópolis. Sim. Então, cara, isso é surreal. Né? Nem nos maiores sonhos nós poderíamos imaginar ocupar um espaço tão bacana como é o espaço do Caritas. Pois é. E levar a transformação na veia, meu irmão, para aquela molecada. Pois é, cara. Eu costumo dizer, Kaique, que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Carlos diz assim, né, Márcio? Se você mire a lua, se você errar, fica entre as estrelas. Exatamente, pô. Então, assim, vai dar sempre o mesmo trabalho. Então, vamos pra frente, pô. Sim. Essa aliança que nós firmamos agora, recentemente, com o Caritas, não é mais um spoiler, é spoiler porque a gente acabou de falar aqui, para quem nos acompanha, né? Não tem como eu não mencionar o meu amigo, o nosso amigo Cassiano Damasceno, que foi fundamental a participação do Cassiano nessa articulação. Cassiano, que é um voluntário, uma pessoa maravilhosa, um dos executivos mais respeitados no Brasil, né? Que detém de um conhecimento em project management, é um businessman.
Hoje ele lidera os maiores contratos que existem hoje no Brasil de aeroportos e das obras mais icônicas e complexas de uma das maiores construtoras do país. Um Ironman também, né? Ironman, assim, eu tenho inveja boa do Cassiano. E ele empresta um ativo mais importante dele, que é o tempo que ele tem com a família dele, que ele leva a família dele lá no Caritas, para a comunidade, dentro de uma igreja que tem lá. E agora, os sonhadores aqui do estado de Pernambuco, a gente vai entrar lá no Morumbi, do lado da Giovanni Gronchi, para poder acolher 200 crianças daquela comunidade. Inicialmente. Transferir para ela conhecimento que possivelmente elas só iriam ter se tivessem numa faculdade cara, tivessem numa escola de negócio, numa pós-graduação, no MBA. E nós vamos ofertar isso para elas. Então, o que nós criamos naqueles cafés que nós tomávamos, não está mais naquele cafezinho. A nossa inquietude, essa questão da gente não olhar somente resultados financeiros, mas buscar ali uma fração dos nossos resultados financeiros e transferir para aquelas pessoas que nem sabem quem nós somos. Nem sabem. A maioria das vezes não sabe. Eles não sabem quem nós somos. Muito embora nós já chegamos lá. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar numa outra oportunidade, também numa parceria aí, que tem nosso amigo Cassiano Damasceno nos ajudando, conectando pessoas, conectando os nossos parceiros lá de Curitiba. Ou seja, Kaique, nós saímos das linhas geográficas de Caruaru, Pernambuco, saímos das linhas geográficas do estado de Pernambuco, da região Nordeste, e a gente começou a voar em São Paulo. A gente começou a aportar um programa que, na verdade, hoje é uma realidade. Quem diria que há uns 5 anos atrás, naquele café, nós estivéssemos numa sala ultramoderna como essa do podcast do futuro. Perfeito. Então, esse passo a passo, eu tenho certeza que eu, você, o Tony, o Carlos César, a gente nunca vai esquecer, claro, do começo, do quanto foi difícil, a gente pilotando esse projeto sem falar para a sociedade, porque nós nos dispomos a coletar as nossas próprias lições aprendidas para, no momento certo, juntamente no evento do PMI. Esse é um detalhe importantíssimo, né, Márcio? A gente lançar para a comunidade, falar para a sociedade, perante a governos, perante a empresários, líderes globais de companhias multinacionais que estavam lá na primeira, segunda fileira das cadeiras e viram e perguntaram para nós: isso aqui é em Pernambuco? Isso é real. Isso é real. Isso acontece aqui mesmo em Caruaru. E a gente poder, eu costumo dizer que evidências são melhores que as palavras. E a gente poder falar assim, isso aqui é uma evidência de um trabalho coletivo implementado numa comunidade que tem como objetivo fim formar pessoas, transformar efetivamente a vida delas. Não com doação de cesta básica, mas doando o que eu sempre falo, que é o ativo mais importante do ser humano, pelo menos para mim, é o tempo. Sim. O tempo nunca volta. A única coisa que tempo deixa, entre outros fatores, são lições aprendidas. E são em cima dessas lições aprendidas que a gente começou, né, a dar outros voos. E assim, Kaique, isso para nós, para mim, para você, para quem faz esse ecossistema funcionar, é uma honra muito grande. Das pessoas saberem que a gente vem muitas vezes para cá à noite, vem muitas vezes num domingo, num sábado, num feriado, que é o tempo que a gente consegue, para dar um depoimento, para trazer visitantes, para mostrar a nossa estrutura física, pensando sempre no outro. E esse outro, repito, nem sabem quem nós somos. Não sabe, não precisa saber. Exatamente. Né? E a gente nunca apareceu em revista nenhuma por isso, a gente nunca bateu na porta de ninguém por isso, mas a gente montou aí uma rede de conexões muito fortes e eficientes para que a gente pudesse transformar isso com vários outros braços. Fantástico. A palavra é fantástica, eu uso muito nessa palavra até. O nosso redator disse, tá muito fantástico aqui o negócio, porque literalmente é fantástico, né, Márcio? Essa palavra aqui é assim, se fosse o ápice da palavra que me empolga, era fantástico. E, cara, surreal. E trazendo esse exemplo de Cassiano, do nosso amigo Cassiano, do Ironman Cassiano, tem um case de Cassiano, vários, né? Óbvio que ele é um executivo de ponta, de altíssimo nível. Até onde eu estava conversando com ele sobre o negócio, ele falou o número as cifras dos projetos que ele, a partir de quantos milhões ele toca. Aí eu disse, temos que temos que crescer um pouquinho ainda para conversar, mas é um cara que está presente conosco, na amizade, na gentileza, tá aqui no Instagram, conversa, responde as mensagens. Exatamente.
Cara, é um ser humano iluminado, né? Eu falo que Cassiano, já tivemos a oportunidade de dizer isso pra ele pessoalmente, né, Márcio? Sim. É um enviado de Deus aqui na Terra. Verdade. Mas ele tem um case aqui que repercutiu muito, que é uma famosa tenda dentro de um aeroporto. Ah, sim. É um clássico. Um clássico. Uma tenda, Exatamente. cara, um negócio gigante. O cara armou um circo dentro do aeroporto. Pois é. Conta pra gente, Márcio, um pouquinho, como foi essa parada. Você imagina, Kaique, que uma das maiores construtoras no país hoje, assim, especialistas em aeroportos, que é no caso da Passarelli, eu tenho vários amigos em várias construtoras no país, assim, tenho parcerias e alianças com todos eles, e eles veem isso com bons olhos, né? Eles terminaram recentemente, agora em dezembro passado, um contrato estimado em quase 900 milhões de reais, juntamente com os espanhóis da AENA, aqui em Recife, em Pernambuco. E, para quem não sabe, né, o ano de 2023, atipicamente, foi um dos anos que mais choveu no estado nos últimos 30 anos, se não estou enganado. E imagina, né, como honrar um prazo de um contrato extremamente complexo, com uma multa muito alta. E como pensar numa hora onde você tem ali 1.500 homens trabalhando, né? E você andava por aquele aeroporto e você não via ninguém de macacão laranja, raras eram as vezes. Eles bateram recordes e recordes de trabalhos com 0 acidente de trabalho, ou seja, 4 milhões de horas aqueles homens bateram um atrás do outro sem nenhum tipo de registro de afastamento, etc. E de repente chove demais nas pistas, eles tinham que fazer um redimensionamento nas pistas para decolagem e para pouso, e só chovia, Kaique. E eles foram buscar, dentro das melhores práticas de gerenciamento de projetos, né, como mitigar um risco que para eles era iminente. A chuva, estava lá. A chuva, como fazer, como você pagar uma folha de pagamento de quase 1.500 homens parados, porque a chuva não permitia eles trabalharem. E foi daí que eles, através das boas práticas de gerenciamento de projetos, identificaram uma oportunidade que era de um risco, e eles locaram 2 tendas, cada uma com cerca de 6 mil metros quadrados, e cobriram as pistas nos horários que eles tinham para poder desenvolver. Futebol. Exatamente, imagina, 12 mil metros quadrados, e eles conseguiram desenvolver as atividades que precisavam. A chuva do lado de fora torrencial, e você não tinha um pingo de água na pista onde eles trabalhavam, nos horários que eles tinham planejado. Ora, ninguém improvisa isso, Kaique. Se você não considerar um método, né, uma metodologia, uma boa prática, com ferramentas, com abordagens, e eles foram buscar isso também com práticas e padrões do PMI, e foi isso que também os ajudou a entregar o contrato dentro do prazo. O contrato não foi prorrogado. E um processo criativo incrível, né? Exatamente. O cara uma tenda, veja. Exatamente. Imagina quem nos acompanha agora, imaginar que simplesmente eles tinham pensado nisso. É claro que eles não pensaram em tudo. É claro que um projeto dessa magnitude, dessa complexidade, você tem coisas ali que não estavam realmente no script. Ou seja, a questão da gestão de mudança, pode ter certeza, é o fator mais certo, é aquilo que certamente vai acontecer em qualquer projeto que você vai trabalhar. Se você hoje trabalha em um projeto que não sofreu mudança, de verdade isso não é um projeto. Então, a coisa mais certa é que o seu projeto vai sofrer algum tipo de mudança durante o ciclo de vida dele. Agora, quando você tem uma equipe com maturidade razoável, quando essa equipe, quando esse time, eles têm uma percepção de valor por introduzir padrões, práticas, ferramentas, melhores práticas e abordagens, a probabilidade do sucesso aumenta. Fantástico. E foi isso que eles fizeram. E com esse conjunto de ações, com essa ação que mitigou o risco, fez com que eles conseguissem entregar um aeroporto ultramoderno, com uma expansão, honraram o contrato com o seu cliente, um cliente, diga-se de passagem, muito exigente. Os espanhóis são muito exigentes, e hoje essa empresa está fazendo inúmeros outros aeroportos ao longo do Brasil, utilizando sempre desses mesmos padrões. Surreal, né? Essa capacidade de resolver problemas que está extremamente ligada à figura do empreendedor. Você trouxe muito bem. Então, empreender realmente é pular de um precipício e construir um avião, né, Márcio? Exatamente. Márcio, tem um outro case também muito legal que eu tive a oportunidade de ouvir, né, na verdade, num evento que você organizou, que foi do aeroporto do Catar, do seu amigo, Buff, que estava lá gerenciando o negócio. E lá é bem bacana porque, de um lado, né, Buff fala que tinha uns japoneses extremamente metódicos que seguiam rigorosamente o projeto, e do outro lado eram os
Eles tinham alemães, eles tinham indianos. Os indianos, né? Que eu acho que era um negócio mais solto lá, né? Kaique, naquele exemplo que o Buff, a propósito, eu quero mandar um grande abraço aqui pro Buff, que vai nos acompanhar certamente nesse podcast. Eu quero muito um dia que o Buff esteja aqui para contar outras histórias fantásticas como essa. Ele tem muito mais autoridade para falar disso do que eu. Mas assim, por isso que esses eventos do PMI, eles são tão ricos quando nós trazemos pessoas como o Buff. Vai ter esse ano também. Vai ter esse ano, daqui a pouco a gente vai falar, né? Como a gente trouxe o Buff, nós trouxemos são os meus amigos, nós trouxemos o meu querido Murilo Matra, nós trouxemos Flávio Bruno, nós trouxemos o próprio Cassiano, que foi keynote, a esposa do Cassiano foi keynote, tantas outras pessoas, né? Marcos Martarelli, do grupo Raimundo da Fonte, uma pessoa querida, homem da minha confiança, ou seja, são eventos como esse, Kaique, que dessas histórias nos inspiram, porque as pessoas ficam com dúvidas, imaginando que só se implementa padrões de gerenciamento de projetos em programas ou projetos que ultrapassem de $1 milhão, de R$1 milhão, ou qualquer que seja o valor numa cifra nessa casa. Na verdade, não é. Você pode fazer gerenciamento de projeto para fazer uma pequena reforma dentro da sua casa. Você pode fazer isso para muitas outras coisas. Esse exemplo é legal, Márcio, porque nós estamos falando aqui sobre coisas grandes, né, faraônicas. Exatamente. Mas um gerenciamento de projeto para fazer uma obra em casa. Exatamente. Você trouxe um exemplo muito bom também numa série que nós gravamos juntos. Sim. Que você falou sobre a famosa viagem para Disney das crianças. Ou até uma viagem aqui pro lado. Exatamente. Vou viajar para Recife. Estou aqui em Caruaru, quero viajar em Recife. Posso montar, Márcio, um projeto dessa viagem? Como seria isso na prática? Com certeza, Kaique. Primeira coisa, né? Eu tenho que resgatar a minha primeira fala, né? Quando você fala de projetos, quando você está falando de projeto, você está falando de novos negócios, novos produtos, novos serviços e resultados únicos, tá? Então, é possível você implementar esses padrões em qualquer que seja, porque o que é um projeto? Todo mundo fala o que é projeto. Vamos lá. Existem inúmeras definições de projeto. Para nós, do PMI, segundo o nosso standard, que é um standard global chamado PMBOK, abre aspas, projeto é um esforço temporário empregado para construir um produto, um serviço, um resultado único. Para mim, essa é a melhor definição do que é um projeto. Realmente. Tá? Então, ora, se você tem aí um desejo, um objetivo na sua carreira, na sua vida, tirar uma certificação nossa do PMI, isso é um projeto. Você promover uma festa de 15 anos para sua filha, isso é um projeto. Agora, quem efetivamente para planejar? Às vezes, Kaique, não é a metodologia somente que te ajuda com o resultado final. O resultado final é você lá na ponta. O resultado final é você fazendo, né? O resultado final é você tendo disciplina, é você se comunicando bem com as pessoas, é você sabendo na prática que o maior risco de um projeto, por incrível que pareça, é a falta do bom dia. A falta do bom dia, Kaique, é o maior risco em todo mundo, em qualquer projeto. Aqui na padaria do seu Joaquim Português ou na NASA. A falta do bom dia muda todo o resultado de qualquer projeto. Porque as pessoas o tempo todo, elas ficam muito mais apegadas ao poder, às disputas pelo poder, ao cargo que elas ocupam, sem imaginar que os cargos não são delas, são das organizações. As pessoas se apegam ao ego, à vaidade, à inveja. E é engraçado porque sempre me perguntam isso nas minhas palestras, ou quando eu estou ministrando aula, ou quando eu estou realmente atuando dentro dos projetos. Falam, Márcio, eu estou com um problema aqui na minha empresa. Muitas vezes são executivos que mandam essas mensagens para mim. Olha, eu acho que tem um colega aqui do meu lado aqui que tem uma inveja do meu trabalho. Eu acho que esse cara está com um pouco de inveja sobre o que eu estou fazendo. O que você acha que eu devo fazer? Então eu respondo muitas vezes para essas pessoas. Eu falo, a primeira coisa, você tem que entender que quem nos acompanha, né, que a inveja, pessoal, a inveja é um problema de quem tem, não é um problema seu. E se você tem um colega invejoso, relaxe, ignore, ele não tem raiva de você. Ele tem raiva dele mesmo, porque não consegue ser igual a você. E tudo bem, e segue a vida. Então, assim, eu respondo isso porque é uma pergunta recorrente. E veja, a gente sabe muito, certamente dentro da própria comunidade, que os maiores problemas ou falhas no ambiente de projeto ou nos projetos, pouco tem a ver com requisitos técnicos, mas pode ter certeza que ali tem um problema relacionado a gente, a pessoas, né? A essa falta do bom dia que eu falei agora há pouco para você. Não, isso é muito, muito bacana. E tu trazendo essa reflexão também, lembrei de uma frase, na tradução literal dela, não vou lembrar dos detalhes, mas ela é uma frase de um esportista americano, que ela fala que qual a diferença de um campeão e de um perdedor?
O campeão, ele foca na vitória. O perdedor, ele foca no adversário. Exato. Exatamente. É isso aí. Tá Assim é a vida, né, Márcio? Com certeza. Já faz um tempo que acho que você e boa parte das pessoas que estão ao nosso redor, que nós paramos de olhar para o lado. Exatamente. A gente tá olhando para frente ali, para os desafios do mercado, para os desafios que a vida nos coloca. Não estou olhando mais para o meu concorrente, é óbvio. Eu preciso revisitar o meu concorrente de vez em quando para entender o que ele está fazendo. Mas o foco não é ele. Não. O foco não é ele. O foco é desbravar cada vez mais. Exato. E, óbvio, muitas vezes pavimentar caminhos. Com certeza. Porque eu acredito muito nisso, Márcio. Empresas inovadoras, elas sofrem mais. E quem vem atrás, muitas vezes, pega um percurso melhor. Sim. Mas qual é a diferença? Eu sei exatamente onde tem uma cratera na estrada. Eu sei onde eu construí uma ponte. Sim. E o meu colega que vem atrás, ele pensa que tudo é autoestrada. Pois Ele pode ir naquela mesma velocidade sempre. E não é, né? Tem uma curva ali que foi desenhada para reduzir a velocidade. Então, cara, foque no seu. Exatamente. Foque no seu caminho, foque na sua estrada. Kaique, nós já somos 8 bilhões de inquilinos temporários nesse planeta. Inquilinos temporários. Perfeito. E a coisa mais certa do mundo é que ninguém vai ficar aqui para sempre. Cara, nós somos passageiros. A vida passa rápido, 100 anos passa rápido. É um grande trem, né, Márcio? Pô, eu sou um homem de 49 anos. Um dia desse eu estava rezando para chegar aos 18 para tirar a primeira habilitação. E quando eu olho para trás, eu vejo que passou muito rápido. E não é que passa rápido, todo mundo fala, mas o tempo está passando rápido. O tempo sempre foi o tempo. Nós que temos uma vida hoje muito corrida, que muitas vezes não temos a oportunidade de sentar na mesa com o filho para fazer as refeições, porque você sempre tem uma aula, porque você sempre tem uma reunião. Eu passei muitos anos da minha vida, no caso da minha primeira filha, eu só tenho 2, ausente da agenda dela. Ela não entendia porque era pequena, mas minha esposa, ela trabalhava muito isso. Já as lições aprendidas que eu tive com a minha filha, eu já não repeti com o meu filho. Porque por mais que eu viaje, como eu falei para você agora há pouco, né? O tempo não volta, Kaique. O tempo não volta. Então, perder um momento com seu filho, com a sua filha, com a sua família, é único, Kaique. Minha mãe fala, é uma frase dela, tá? Ela fala assim, meu filho, eu nunca conheci nenhum sujeito que quisesse ser o homem mais rico do cemitério. A casa mais famosa e mais cara, talvez, de Beverly Hills, é feita de alguma maneira de areia. A nota mais valiosa do mundo talvez seja uma nota de 100 euros. E ainda assim se rasga. O carro mais caro do mundo, se não for de lata, é de algum produto que se bater amassa. Ou seja, portanto, se destrói. E ninguém vai levar isso para uma cova de 1,20 por 2. Isso não cabe. Ali dentro, tudo ali para no seu ego, na sua falta de humildade. Enfim, claro que a gente respeita a opinião das pessoas. Nesse mundo VUCA que a gente vive hoje em dia, eu estou muito mais focado, Kaique, no desapego, no bom sentido da palavra, focando no que você falou. E como eu posso contribuir para a comunidade, para a sociedade? Se você que nos assiste imagina que talvez seja complexo, que você tenha que criar um instituto para ajudar, comece pelo seu bairro, comece pela sua rua. Comece a sua cama, né? Exatamente. Ajudando sua mãe, forrando sua se cama. Você está pensando em mudar o mundo, forre a sua cama. Joga o lixo do vizinho. Exatamente. Eu, desde quando me entendo por gente, sempre lavei minhas cuecas. É verdade. Por quê? Porque eu nunca tive sempre os meus pais e a minha mãe, o meu pai e a minha mãe do meu lado. Isso foi fundamental para a minha formação. E eu replico isso. Talvez os filhos dos seus filhos ou os filhos dos meus filhos não vão pedir mais a bênção. Isso é certo. Não é eu acho. Então, o nosso desafio hoje é fazer com que eles entendam minimamente que isso é um sinal de respeito para com os mais velhos. Sim. Foi assim que eu fui preparado, foi assim que os meus irmãos, foi assim que os meus tios, minha mãe. Então, a gente não sabe, Kaique, daqui a 100 anos, todos que nós conhecemos hoje estarão mortos, inclusive nós. As nossas posses serão de outras pessoas que nem nasceram ainda. A casa dos sonhos que nós temos hoje vai ser de pessoas estranhas que nem nasceram ainda. Então, ou seja, para que a gente passar tanto tempo disputando? Para que a gente passa tanto tempo querendo o que não é nosso? Correndo atrás do vento. Exatamente. Por que eu quero simplesmente prejudicar alguém porque eu acho que aquela pessoa não merece ter mais do que eu? É tolice isso, Kaique. Eu fui preparado ao longo da minha vida, repito,
não só pela formação familiar que eu tive, mas pelas culturas empresariais que eu passei, eu fui preparado para usar um costume italiano, um terno italiano ou um macacão de chão de fábrica. Esse sou eu. E aí tem muitas discussões dentro das universidades, especialmente quando eu estou dando aulas para pós-graduação, me perguntam, alunos que me seguem, até que já são profissionais de mercado, falam, professor, o senhor é um homem de muito sucesso, o senhor já viajou muitos países na sua vida, o senhor domina, sei lá, idiomas, o senhor tem certificado, o senhor tem isso, tem aquilo. O senhor é um homem de sucesso, né? Eu queria ter o sucesso que o senhor tem. E aí eu respondo para essas pessoas, depende o que seja sucesso para você. Talvez o que é sucesso para mim não é sucesso para você. Sucesso para uma pessoa pode ser um cargo, uma posição dentro de uma empresa. Para outro pode ser ter dinheiro, ter mais posse. Tem várias definições do que é sucesso. E na prática, com muita humildade, o que eu aprendi no mundo real é que ter sucesso, no meu caso, nada mais é do que você ser feliz com o que tem e realizado com o que faz. Isso é uma ótima definição de sucesso, né, Márcio? Uma definição provocativa para a vida. E principalmente para esse mundo mais hiper acelerado, hiper conectado. Eu tenho uma prática muito pessoal, vocês me conhecem no dia a dia, sabem que eu faço isso. Gosto de conversar com morador de rua, com mendigo, gosto de ir pro interior, visitar aquelas senhorinhas, a famosa velhinha do coque, sabe qual é aquela velhinha do coque, né, que tem aquele cabelinho amarrado, que se tiver uma guerra mundial, vai sobrar duas coisas na Terra, Denilson. As velhinhas do coque e barata. Caramba. Né? Porque elas não morrem. Verdade. Mas elas são donas de uma alegria, sabe? De uma simplicidade, de uma forma de ver o mundo, que se os bilionários, ou aqueles que sonham em ser, tivessem a oportunidade de fazer uma imersão com elas, iria descobrir o real sentido da vida. Né? Cara, eu já encontrei pessoas assim, numa situação tão difícil, na rua, nessas conversas, nesses meus bate-papos, nessas minhas imersões, que é até perigoso, não aconselho, tá, pessoal? Principalmente hoje em claro. Dia. Principalmente em São Paulo, não Sim. façam isso em São Paulo. Sim. Evitem fazer isso em São Paulo. Se tiver uma parada ali de segurança, faça, mas não façam isso. Sim. E você descobre, meu irmão, que é o que você falou. Né, que tem um livro muito bom também de Augusto Cury, que ele fala sobre a história do médico e do mendigo. Né, e o médico se encanta com a história do mendigo e vai descobrir sobre o que é a vida, vai discutir com ele sobre o que é propósito, sobre o que é significado. E é sobre isso, Márcio. No final das contas, é sobre isso. Não é sobre construir. Você foi muito feliz em dizer que todas as coisas dessa terra, elas são passageiras. Exato. Se você tem um foco na vida, e esse é um foco eterno, mire o céu. Sim. Né? Se você quiser realmente construir algo eterno, busque estar mais próximo de Cristo. Porque no resto, meu irmão, você foi muito profundo, muito filosófico. Estamos falando de projeto e o homem trouxe aqui projetos para falar sobre a vida. Esse é o maior sentido de todos, né? Exatamente, Kaique. E as pessoas estão perdendo isso também, em essência, Márcio. Quantos jovens, quantos adolescentes esqueceram que existe um Deus, que existe um Jesus, que existe uma história real de alguém que veio aqui voluntariamente, o maior projeto da humanidade. Cara, eu fico imaginando a loucura que deve ter sido aquilo ali na prática. Bicho, já dói pra caramba quando você se machuca, tem um pequeno ferimento, e você voluntariamente fazer o que Jesus fez, mirando esse propósito que você está trazendo agora, pensando no outro, pensando em ter um terceiro, né, que nem nasceu ainda, que não tinha nem nascido, para receber uma graça voluntária de um Cristo que foi lá resolver um BO que não era dele. Sim. Ele não precisava. Kaique, de verdade, assim, sem falsa modéstia, é a primeira vez assim que eu estou falando publicamente um pouco da minha vida. Quem me conhece, me acompanha, assim, já fizeram muitas matérias sobre o meu trabalho, sobre a minha carreira em revistas, jornais, programas de TV, você sabe disso. Eu sou muito reservado, né? E para quem está nos acompanhando, assim, se me permitem, assim, deixar um insight para vocês, talvez uma provocação, é você entender que ao longo da sua vida,
quando você vai, independentemente se você tem posses ou se você não tem posses, especialmente se você tiver posses, você vai ter a impressão que você tem 1 milhão de amigos e apenas meia dúzia de inimigos. Isso é falso, isso é uma lenda corporativa. Na verdade, no meu caso, eu busquei não ter muitos amigos. Quem sabe disso, eu me relaciono com centenas de pessoas em vários países, muitas pessoas me conhecem, nos Estados Unidos, aqui na América Latina. Se você procurar, você vai ver alguma coisa falando sobre mim. Entenda, os melhores amigos que você tem estão dentro da sua casa. É seu pai, é sua mãe, é sua esposa ou é seu marido, são os seus filhos. Esses são os melhores amigos e são os amigos mais verdadeiros. Existe uma lenda que família só no retrato. É claro que as famílias têm as diferenças entre si, mas poucas vezes alguém do seu sangue vai querer ver o mal acontecendo com você. Eles vão tomar uma dor sua. Aquele amigo que parecia ser amigo, por exemplo, e eu vou dar um exemplo clássico, é aquela história de quando 2 amigos trabalhavam numa empresa e um amigo foi despedido. E os 2 almoçavam juntos. E daí esse amigo que foi despedido, ele tentava ligar para esse amigo que continuou trabalhando nessa empresa e que se tornou diretor dessa empresa, para tentar ser recebido por ele ou ser indicado por ele. E esse amigo que foi promovido, que almoçava todo dia juntos ali no refeitório, quando ele passou a usar um terno italiano e uma gravata super sofisticada, ele ignorou aquele outro amigo que tinha essa relação com ele. Toda vez que esse amigo demitido ligava para ele, ele mandava a secretária dizer que ele estava ocupado. E isso é na vida real. Você precisa entender que as pessoas, elas têm seus próprios interesses, que as pessoas, Kaique, elas muito mais olham para o relógio que você usa do que propriamente a essência da sua pessoa. O mais importante do que ter um relógio bacana é você ter uma mão, um braço, uma vida com saúde. E no mundo que a gente vive hoje, tem gente capaz de cortar o braço para fraudar o seguro, para receber e comprar um Rolex. Para usar o Rolex na gaveta, né? Exatamente, porque não vai ter o braço. Então, assim, é um mundo muito louco que a gente vive em função disso. Então, vocês aí que estão nos acompanhando hoje aqui nesse podcast bacana, tenham em mente uma coisa. Independentemente se você está passando por um momento difícil agora, um momento que não está legal, em qualquer que seja a circunstância, financeiro, de saúde, não interessa. Tenha certeza de uma coisa, mas tenha certeza de uma coisa, os problemas não são para sempre. Nenhum problema do mundo é para sempre. Isso vai passar uma hora. Mas desde que você tenha fé em primeiro lugar, desde que você tenha disposição para poder atuar em cima desse problema, né? Então, tenha em mente que isso não vai durar o tempo todo da sua vida, mas provavelmente ele está te dando uma oportunidade de você sair mais forte. Carlos César traz uma reflexão muito profunda sobre isso. Ele diz que o problema dura na sua vida o tempo necessário para o seu aprendizado. Excelente definição. Ele resume muito bem essa provocação que você trouxe. Sim. E tem outra célebre frase também, Márcio, que diz assim: mais importante do que a guerra é quem está com você na trincheira. Exatamente, exatamente. Cara, eu acredito que o podcast já está com 1 hora aí, pouquinho. Vamos encerrar o assunto, porque sabe para quê, Márcio? Para podermos ter outras oportunidades. Não, perfeito. Temos muitas histórias boas para contar. Não, tem uma versão de Márcio que pouca gente sabe, que você olha esse mais executivo, filosófico, mas tem uma versão sua muito engraçada também, né? Você gosta de ouvir piadas. Eu gosto. Eu não sei contar, mas eu gosto de ouvir, né? Assim, eu não sei contar piadas, mas eu gosto de ouvir. Nós temos muitas histórias boas. Com certeza. Né, pouco tempo que eu convivo com você, já tive a oportunidade de viajar contigo, de estar em lugares, de passarmos por crises. Verdade. Né? Literalmente uma crise junto. E estávamos ali. Exatamente. E conseguimos gerenciar bem o projeto. Exatamente. E tantas coisas legais que estamos construindo. Sim. Né, nessas parcerias. Mas para não chegarmos aqui no final e não falarmos sobre 2 assuntos. Sim. Um é o evento. Sim. É o evento 2024. Isso. Que eu estou ansioso. Cara, estou ansioso demais para esse evento. Imagina. Sabe? Porque, assim, se é aquela versão que tiveram outras grandes versões que você já fez, mas a versão 2023 foi surreal. Foi um marco. Vou usar a minha palavra aqui, né? Foi fantástica. Foi um marco, sem dúvidas, Kaique. E tem outra provocação. Sim. Para você encerrar com ela. Claro. Gerenciamento de projeto é uma profissão do futuro. Então, fala sobre o evento. Tá. E faz essa reflexão para nós sobre as profissões do futuro
e o que esperar de gestor de projetos. Sim. Para essa nova fase da humanidade. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, né, respondendo a você, teremos sim a terceira edição do P&D Experience em 2024. Ela vai acontecer em Caruaru novamente. Opa! O evento ele tomou uma dimensão muito forte, já está no calendário corporativo dessa região. Nós vamos entregar um forte valor para as pessoas, para estudantes, para empresários, empreendedores locais. Mais uma vez, traremos grandes nomes do mercado internacional. Ele vai acontecer no segundo semestre, especialmente este ano, porque o nosso calendário global, ele trouxe o nosso principal evento aqui no Brasil, que é o Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos e Liderança, que vai acontecer no dia 29 e 30 de abril, no Rio de Janeiro. Eu estarei lá com o meu time, com todos os demais presidentes, pessoas do mundo inteiro. O nosso CEO global estará lá também presente e também grandes nomes do mercado. E, claro, aqui eu já antecipo o convite a todos vocês para que procurem nas plataformas, quem tiver a oportunidade de prestigiar, vá lá, porque você tem que estar onde as coisas acontecem. Elas não vão cair no seu colo nem na sua cabeça, pode ter certeza. E respondendo a sua segunda pergunta, Kaique... Márcio, sim? antes de tu responder, Sim? falar sobre você estar lá onde as coisas acontecem. Estamos no Caritas. Sim. Estamos conversando com Curitiba. Exatamente. Por uma oportunidade de uma conexão em um evento. Exatamente. Foi através de uma agenda do PMI que nós chegamos no Caritas, no Morumbi. Exato. Foi através daquela agenda que nós estamos respingando, no bom sentido da palavra, no sul do país. Perfeito. Porque Cassiano estava na palestra, exato, né, ouviu, assistiu o exato, case do Instituto É do Futuro em uma comunidade, em uma periferia, sobe num palco e diz assim, publicamente, para tá gravado isso. Sim, sim. Quero conversar com você depois. Exato. Perfeito. Isso é incrível. Você foi muito feliz de novo. Cara, pessoal, participem desses eventos. Os eventos do PMI, os eventos que mais participa, são eventos de negócio. Ele tem uma finalidade incrível. Conectar pessoas, conectar propósitos. Então, se você tiver a oportunidade, se você estiver no Rio de Janeiro, se você estiver em Caruaru, ou em algum lugar que aconteça um evento do PMI, e se essa figura estiver lá, não deixe de ir. Porque coisas boas vão acontecer. Não, com certeza. No PMI nós falamos que boas coisas acontecem quando as pessoas se aproximam do PMI, ou seja, se aproximam de nós, né? Então esse ano a gente tem uma agenda muito dinâmica, Kaique. Eu estaria embarcando amanhã para o México, para o Lean Latam. O ano passado eu estive no México, esse ano excepcionalmente eu não tive, porque tenho compromissos de governo, juntamente com a obrigação que nós temos, juntamente com o líder da cidade. Mas este ano é um ano especial porque nós estaremos levando 2 grandes projetos do Brasil para os Estados Unidos. Nós estaremos em Los Angeles no segundo semestre. E assim, como você falou, esses eventos eles promovem grandes conexões. Eu sempre falo, nada mais eficiente do que sua rede de conexão profissional. Eu sempre falo para as pessoas próximas a mim, Kaique, invista no seu social networking. Possivelmente o seu próximo emprego, o seu próximo contrato dependerá diretamente de pelo menos 80% da sua rede de conexões profissionais. Então capricha aí nas tuas plataformas, no teu LinkedIn, não fica falando besteira, respeite a opinião do todo. A gente vive uma diversidade muito dinâmica, não vale só a sua opinião, procure ouvir a opinião de todos, concordando ou não com elas, mas respeite. Isso fará com que você viva por mais tempo com menos conflitos, né? Então, e aí, profissão do futuro? Respondendo a sua pergunta, né? E nem é assim uma máxima, eu sou suspeito para falar, né? Não por acaso, um dos nossos estudos do PMI apontou que até 2027 o mundo precisará de 27 milhões de profissionais que tenham ou desenvolvam alguma habilidade com gerenciamento de projetos. Repete o número. 27 milhões de profissionais. No Brasil, 2 milhões de profissionais serão necessários para suprir a necessidade da economia. Nós não nos recuperamos ainda do soco no estômago que nós levamos agora na pandemia do SARS-CoV-19. Nós não nos recuperamos. Precisaremos entre 14 e 15 anos, segundo os especialistas, para ter a economia que nós tínhamos antes de 2020. E isso só vai ser possível através da economia, da matriz, do ecossistema de projetos, Kaique. E nós do PMI, nós queremos contribuir com as pessoas, com as organizações, com os governos, com as universidades, fazendo modestamente o que nós sabemos de melhor: transferir conhecimento, implementar padrões,
preparar esses profissionais para terem a nossa certificação, que tem um valor imensurável. Uma certificação do PMI não te faz melhor nem pior do que ninguém. Eu costumo dizer que ela te dá pilha no seu currículo. No meio de 2.000 currículos, você pode ter certeza que o seu vai ser visualizado. Por trás de tudo isso, pessoal, já que a gente está chegando ao final aí do nosso encontro, entenda, de alguma maneira, independentemente da sua geração, da geração que as pessoas que nos acompanham estão inseridas, né? Não pare de estudar. Eu costumo dizer que para ficar para trás, basta você ficar parado. Você precisa 3 anos, 2 anos e meio no máximo, estar buscando uma certificação nova, fazendo uma nova pós-graduação, buscando algum tipo de conhecimento, porque senão, efetivamente, você já fica para trás por estar parado. Então, isso é muito importante. Eu para ser o profissional que eu sou hoje, Kaique, para comandar e conduzir as empresas que eu estou à frente, nos projetos que eu assumo aqui no Brasil, eu estou condenado para o resto da minha vida a estudar. A parte boa é que eu gosto. Essa é uma condenação boa, Márcio. Eu adoro. Se fosse para escolher assim uma condenação, essa seria a única condenação positiva. Perfeito. Que a humanidade poderia ter. Perfeito. Né? E eu recomendo a estudar. Isso. Exatamente, eu recomendo, porque o conhecimento transforma, Kaique. Transforma. Ele liberta. Conhecimento transforma você, liberta você. Então isso talvez seja algo que eu vou pontuar muito fortemente. Eu já falava disso anos atrás, estou falando isso hoje e certamente vou falar isso daqui a alguns anos. Márcio, para não repetir a palavra, já que eu não falei ela no podcast, cara, fantástico. Obrigado, Kaique. Eu quero agradecer a você pelo convite. A gente está muitos meses tentando essa agenda. De verdade, a gente está muitos meses tentando esse momento aqui, mas cá nós estamos, né? Cá nós estamos. Então, para quem nos acompanha, eu quero agradecer. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, agradecer a vocês, busquem aí se conectar nas nossas plataformas do Instituto Edu Futuro, da Edu Futuro School. Nós temos muito conteúdo gratuito, tem muita coisa acontecendo. E assim, para encerrar essa nossa participação, quero dizer para vocês, cada um de vocês que nos acompanha aqui, que até agora esteve aqui com a gente, que esperou esse momento final, faça sempre o bem para alguém, pois a maior recompensa do trabalho do ser humano não é o que ele ganha com isto, mas sim o que ele se torna com isto. Os únicos que serão verdadeiramente felizes são aqueles que buscaram e descobriram o que é servir. Talvez serviço e sacrifício seja o tributo que pagamos pelo privilégio de viver. E é com essa frase do James C. Runter que eu encerro minha participação aqui nesse podcast fantástico. Obrigado a todos vocês. Pessoal, gratidão a Deus, a vocês. E seguindo o conselho de Márcio, façam bem, nos siga nas redes sociais aqui, tá aqui em cima o QR Code, segue aqui também, marca o sininho, manda esse podcast pro máximo de pessoas que você conseguir e aguardem que nos próximos dias nós teremos um lançamento exclusivo entre a Escola do Futuro e o PMI. Exatamente. Algo grandioso vai ser lançado aqui no Brasil. Pessoal, Deus abençoe a todos e até a próxima edição do Edu Futuro Cast.